Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Segunda-feira, tomara que o seu final de semana tenha sido dos melhores e que possamos também ter uma semana iluminada, todos juntos pelas nossas redes sociais. De todas as formas, você participa e faz o programa conosco. E quero mandar um beijo grande pro meu querido Bacite, que entende de coisas, dicas boas para a vida da gente. Quero você aqui no programa, hein, Bacite? Um grande beijo. Obrigada aí pelo carinho. Aprendi com ele que se a gente tomar uma colher de vinagre de maçã orgânico com um copo d'água assim de manhã, você não tem ideia o que é possível fazer pela nossa saúde. São dicas tão boas, práticas e tão baratas da gente fazer, né? Segunda-feira e o final de semana foi realmente de muita notícia, não é mesmo? Muita mesmo. Inclusive com um acidente que aconteceu com o filho do Hulk e da Angélica. Graças a Deus, nada mais grave. Ele continua internado, o Benício, de 11 anos, né, que estava praticando esporte com o pai. Pra gente entender melhor, é como se fosse um esqui com prancha, né? Mas aí, sabe a pergunta que a gente faz? Ele em cima da prancha, segurando em uma corda, a corda presa no barco. Então é como se fosse o wakeboard que chama, né? Mas é como se fosse um esqui com prancha. E aí, sabe a pergunta que a gente fica fazendo assim? Poxa, mas não é muito perigoso isso para uma criança de 11 anos? Sei lá, eu tenho medo disso. Mas tá tudo bem. Tá com dreno na cabeça, teve um afundamento no crânio e tal, mas tá tudo bem, graças a Deus. Boa saúde para ele e sorte aí para toda a família. Agora a gente muda de assunto, gente. Você já adotou cachorro, gato, papagaio, tem gente que tem cobra. Essa cabeleireira, ela adotou um galo, gente. Aí enche a tela aí, quero ver. Enche a tela. Ela pegou esse galo, é um galo de estimação. E a notícia vem lá de Sorocaba. Ela diz que ele é membro da família. Galileu chama ele. Ele entrou para a família há 1 ano, quando ainda era filhote. Olha, ele tem uma toalha própria, shampoo para bebê. No frio, ele ganha um banho gostoso, quentinho, com secador de cabelo e tudo. Que bonitinho! O Galileu, boa sorte aí para você. Ontem nós tivemos em São Paulo Parada Gay, né? Um dos grandes eventos, né? Parada LGBT. Um dos grandes eventos que acontecem em São Paulo todos os anos e que atraem pessoas não só do estado, mas de todo o Brasil. Segundo os organizadores, 3 milhões de pessoas estiveram reunidas. E aí, quando a gente fala de liberdade de expressão, seja ela religiosa, política, de cor, do que for, né? Opção sexual, né? As pessoas têm muito preconceitos ainda, muitos preconceitos. E eu me pego, por que cada um não cuida da sua vida, né? Aí a Ludmilla, me parece que é a mais nova vítima aqui. Ela assumiu, né? Ela assumiu o namoro com sua dançarina e ela diz, eu já sou uma pessoa, e é pura verdade o que ela fala, viu? Que carrega uma mochila lotada de preconceitos. Porque é a cor, é a pobreza, e ela diz, é muito ruim viver, a gente viver escondendo daquilo que a gente realmente é. Eu espero que um dia a gente consiga realmente cuidar do próprio rabo, né? Que já é grande o suficiente. Porque eu não dou conta de cuidar da minha vida, não. Mas as pessoas implicam com tudo. E agora com as redes sociais, então, é um inferno verdadeiro, né? Porque dá opinião em tudo. E a discriminação é pior que um câncer, né? Porque a gente vê gente morta todos os dias, principalmente homossexuais espancados, não é mesmo? E a lei alcança de alguma forma, mas não como deveria. E, bom, se a gente fosse falar, faria um programa inteiro sobre isso, que é muito triste. De onde que vem isso? Isso deve começar dentro da própria casa, não é mesmo? Como é que eu educo meu filho? Como que eu eduquei os meus filhos? Como eu estou passando isso hoje para minha neta? A gente sabe que educa com exemplos. Então, se eu não quero um filho adulto que discrimine, que saia espancando gays por aí, eu preciso também mudar a minha atitude dentro de casa, né? Por falar nesse assunto, eu estou recebendo um grupo aqui de pessoas. Muito obrigada por vocês terem vindo ao programa hoje, tá? Foi uma correria para vocês poderem estar aqui, né? A Valéria, que está aqui comigo, a Valéria Rodrigues, é coordenadora geral e fundadora do Instituto Nice. A gente já vai saber o que é o Instituto Nice. Aí temos a Larissa Raniel Pinto, que é coordenadora, a Angel,
que foi a estagiária no grupo e foi vítima, né? E vai contar pra gente o que aconteceu. E a Milena, que é secretária do Instituto. Valéria, o que é o Instituto Nice? O Instituto Nice, ele é uma organização voltada à reinserção de mulheres transexuais e travestis, também da população LGBT, né? Tá. É voltada exclusivamente à transformação de histórias. Todas aqui transexuais. Sim. Participaram ontem da Parada Gay? Não tive Não participaram? Por quê? Eu estava estudando. Ah, você estava estudando. E uma das coisas da inserção ou reinserção, né, Valéria, é que essa pessoa saia da rua e estude, se prepare para entrar no mercado de trabalho. Com certeza. Nós costumamos dizer que a educação abre portas, né? Sem a educação fica impossível. Não tem. Não tem como. Me fala um pouquinho, Angel, porque vocês fizeram parte de um grupo de ajuda ao Ministério Público Federal, né? Para Isso. estavam investigando maus tratos, cárcere privado, abuso sexual. Você virou uma escrava sexual, Angel? Sim, praticamente. Por quanto tempo? Então, eu fiquei 4 anos nessa casa. Era aqui em São Paulo? Sim, no interior. No interior, no interior de São Paulo. Entendi. E vocês eram em quantas nessa casa? 14 meninas. Que idade? Ai, maiores, né? Porque lá não aceitava meninas de menor. Tudo maior. Sim. E vocês tinham X programas para fazer por dia? Então, dependendo da rua, dava pra fazer bem, entendeu? Mas, Bem tipo, quanto? uns 5, 6. E vocês voltavam e esse dinheiro era tudo dado para quem administrava a casa? Sim. Vocês não ficavam com nada? Bom, tinha algumas que ficavam com alguns dinheiros, mas a maioria, tipo, era pra conta, pra diária. Vocês tinham que pagar a própria diária? Sim. É verdade que os tratamentos que tinham que fazer com silicone, enfim, é tudo pago? A dívida nunca terminava? Não. E qual que é a tua história? Meu nome é Larissa Raniel. Sou uma vítima, entre aspas, socorrida pela Valéria, porque foi um momento que eu estava precisando de oportunidade de emprego. E eu precisava estar estagiando também, né? Aí foi onde a Valéria acreditou no meu potencial, no meu trabalho. Falou, Larissa, vem junto com o Instituto Nice. E hoje eu faço parte do Instituto Nice, onde eu colaboro com as transexuais, com retificação de nome e gênero, cursos, que é maravilhosos. Estamos aí, agradeço a Valéria pela oportunidade. E a família? Bom, eu nunca tive problema com a família sempre esteve do meu lado. Uma das fases da minha vida que eu tive a me submeter a situações, ela me apoiou muito. Minha mãe, maravilhosa, minha irmã, meu pai. E eu sempre tive minha família do meu lado. Bom, tendo a família, né, Valéria, já é alguma coisa. Um ponto muito positivo, que a maioria não tem, né? As ruas nos acolhem justamente quando o seio da família nos expulsa. Então, tudo começa em casa, né? Como você disse no começo, se você passa um exemplo, né, para a sua família sobre respeito, sobre as diferenças, não vai ter esse problema. Eu saí de casa muito cedo, né? Minha família evangélica, 16 anos. Ninguém aceitava? Não, só minha mãe enfrentando todo mundo. Gira, só sobra a mãe, né, gente? Não é verdade? Mãe é maravilhosa. Só a sua também? A minha mãe, eu sou um pouco distante dela. Às vezes, eu sinto que é melhor eu estar afastada do que eu estar perto. Acho que eles não sabem lidar ainda com toda essa situação. E faz tempo que você não a vê? Eles estão em Pernambuco, tem tá uns longe. 4 anos. Tá longe. Todas aqui já foram pra rua? Sim. Quanto tempo você ficou na rua, Valéria? Eu, no começo, quando eu saí, eu tinha que pagar aluguel, né? Eu fiquei uma faixa de 8 meses. Juntei o dinheiro para montar meu salão. E aí eu caí fora, porque eu não... E hoje a função desse instituto, gente, é exatamente salvar essas mulheres, essas criaturas, homens, mulheres, seres humanos acima de tudo, seres humanos, não é mesmo? Que estão à mercê de exploradores. E como foi ajudar o Ministério Público Federal a chegar a esses bandidos, né? Na verdade, o Instituto ele foi chamado para fazer o acolhimento, né? No dia da abordagem,
nas abordagens, que Certo. foram 2 oficiais e outras 2 depois, né, não saiu na mídia. E eles visaram que o acompanhamento, já pelo trabalho que a gente fazia, seria importante para que obtivesse um êxito melhor. E assim foi. Até a Angel pode confirmar isso, que quando nós chegamos no local onde as vítimas estavam, que elas se identificaram com uma travesti, né, uma trans naquele local, elas deram uma acalmada. Sim, porque vocês, com certeza, quando viram polícia e tudo mais, deve bater um medo danado, né? Sim, nossa, na hora a gente ficou preocupada, né? Até que a gente pensou, gente, o que aconteceu? Será que foi alguma menina que aprontou na rua e as pessoas estão Sim. na porta? Mas só que, tipo, na hora do Vucu Vucu, todas ficou preocupada, mas sim na hora até que a Valéria chegou, que a gente se acalmou. Que na hora a gente não tinha percebido que ela era uma trans. Aí se Daí, sentiram tipo, ela protegidas. chegou e conversou com a gente, que a gente viu que ela era trans. A gente ficou muito calma. Aí é aquela história, estou protegida. Sim. Quantos vocês resgataram? Na primeira operação, 7 optaram pela ajuda. É porque elas não são obrigadas, né? Sim. A prostituição, ela não é crime, né? Crime é exploração, o rufianismo, né, em cima dessas pessoas. E aquelas que quiseram continuar nesse trabalho, continuaram. Mesmo não vindo para casa, nós com os contatos, demos suporte, retificação de nome e gênero que as meninas fazem, enviando certidão. Teve o caso de uma que precisou retirar uma prótese que estava com infecção. Nós fomos para Ribeirão acompanhá-la no HC de lá. Depois também teve uma que foi detida. Nós demos o começo do suporte até ela ser transferida, né? É apoio mesmo de família que nesse momento não existe. O que vocês aprenderam nas ruas? O que a rua oferece de pior? Bom, a rua que te oferece de pior mesmo é as drogas, né, também. Droga. Sim. Você se envolveu com drogas? Bom, no começo, quando que eu entrei na Sim. prostituição, Depois sim. você Depois, saiu. E não você, quis mais Larissa? saber. Eu acho que a humilhação de você ter que sair com pessoas de qualquer classe, cor, crença, pra estar fazendo um ato que é pelo dinheiro, é humilhante. E você, Milena? O mesmo, acho que é mais a humilhação. Todo o tempo que eu estive ali, era só o meu corpo que estava ali, a minha mente não queria estar ali. Drogas também, tudo. Violência Não de tem algo todo de bom jeito. que você aprenda ali, né? Você tem que lidar com aquilo. Agora, como é que você insere essas pessoas no mercado de trabalho? Descobre as habilidades natas de cada uma, se já fizeram esse trabalho profissionalmente em algum momento da vida? É assim, nós temos uma equipe multidisciplinar maravilhosa. Nossa assistente social, Diza Maia, maravilhosa. Ela faz uma escuta com cada uma, né? E vê qual a aptidão que cada uma tem a sua inclinação melhor. Mesmo assim, a gente nós em parceria com algumas empresas, nós temos parceria com o Ministério Público do Trabalho, com o próprio com a Organização Internacional do Trabalho, e onde a gente consegue promover cursos de capacitação. Cursos incríveis. Me dá alguns, por exemplo, que você já Nós conseguiu. tivemos agora uma formatura do curso de audiovisual, aonde produtores, fotógrafos de agências importantíssimas e de documentários foram fornecer o curso para a gente em parceria, né? E a unidade onde acontece os cursos é na cidade de Francisco Morato, né? Nós trabalhamos em 5 cidades da região, que é Caieiras, Franco da Rocha, Mairiporã, Cajamar e Francisco Morato. Mas a cidade de Francisco Morato é a que nos acolheu. E no prédio do SIC, do Centro da Integração da Cidadania, nós fomos acolhidas, né? Fomos acolhidas pela dona Helena Cipó e pela prefeita local, que deixa a gente fazer o nosso trabalho num espaço muito maravilhoso. Sem cobrança de aluguel. Não. Porque senão vai tirar dinheiro da onde? Não também, temos, né? nós não temos. Vocês têm essa casa de apoio. Nós temos a casa de apoio que fica a 70 quilômetros da nossa sede. Não fica. Quantas pessoas tem lá hoje? Hoje na casa de apoio tem 5 pessoas.
E elas passaram pelo quê? Qual o problema para estarem lá? A casa de apoio é para vítimas de trabalho análogo ao escravo e exploração sexual. Mulheres transexuais e travestis, que foram resgatadas nessas operações em conjuntas. Uhum. Veja só, que trabalho importante. E vivem de patrocínios, né? Voltar para a rua, não. 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 Nunca mais. Nunca mais. Não. Você estava me falando ainda hoje que a rua é o patrão que sempre tem vaga, né? Há vagas. A Sempre há vaga vagas. sempre. Não Qualquer esquina vira lugar de trabalho. Nós precisamos comer, nós precisamos se vestir. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais de formas cruéis. Você sabe, Valéria, eu tenho uma vergonha quando eu vejo essas estatísticas e toda semana tem um travesti, enfim, um gay que foi morto, um casal que foi morto, foi espancado, foi mutilado, não é mesmo? Como é que a gente muda isso, meu Deus do céu? Olha, a mudança, eu acredito que, voltando de novo, tem que partir de dentro das casas, Sim, a conscientização, né? A gente precisa de políticas públicas afirmativas, não políticas partidárias, mas políticas inclusivas. Nós LGBT, não queremos cortar fila. Ninguém quer passar na frente. A gente não quer uma terceira fila, né? Uma fila especial para LGBT. A gente apenas quer ter a possibilidade de chegar numa empresa e, quando a pessoa nos olhar, nos julgar pela capacidade, não pela nossa identidade de gênero, não pela nossa orientação sexual, né? O povo vê uma travesti, vê uma transexual, já associa o pior, a baixaria, prostituição, Criminalidade. como se a né? criminalidade. A gente entra no Parece mercado. como se tivesse um rótulo na testa, né? Exatamente. Quem está nos vendo e que queira ajudar, colaborar com a Casa de Apoio com vocês, tem um telefone, um site, o que você pode deixar? Tem o telefone, que é o 11, o DDD 11, o 974542890 e o nosso e-mail, que é o niceinstituto@gmail. Nosso site ainda está em construção, porque depende de doações. Sempre o dinheiro, sempre, né, Valéria? dinheiro. Sempre o dinheiro. Olha, desejo boa sorte para vocês e mais uma vez muito obrigada por terem vindo. Se a gente puder ser útil, conte com a gente aqui. Tá bom? Obrigada, tá, gente? Tem uma palavrinha mágica, né? Que se chama respeito. 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 Vamos tratar o outro com respeito. Boa tarde, que eu não disse boa tarde para você ainda, Fabi. Tudo bem contigo? Boa tarde, Olga. Tudo tranquilo. Tudo bem, graças a Deus. Bom, a gente vai para o Rio de Janeiro agora. Eu vou chamar o nosso querido repórter, o Rodrigo Assis, para a gente falar sobre o caso da Daniela e da Daniele. Alô, boa tarde, Rodrigo Assis. Você está com... Você sabe que eu também confundo? Eu não sei mais quem foi presa, a Daniela ou a Daniele? Ô, Olga, boa tarde a todos de casa. Eu estou ao lado da Daniele, porque a que é procurada pela polícia é a Daniela. E ela vai contar pra gente, Olga, é uma história que é digna realmente de roteiro de cinema e que parece história de novela. Porque contando ninguém acredita, né? Mas a Daniele passou 11 dias presa no lugar da irmã. E ela está aqui, vai contar pra gente um pouquinho como foram esses 11 dias, Daniele, em que você estava pagando por um crime que não cometeu. Então, foram dias horríveis, né? Muito frio, fome, né? Porque a condição da comida de lá é assim, não dá pra comer. Porque você come bem pouco, porque é ruim, né? É frio, sentindo falta da minha família, pensando que as pessoas estavam pensando aqui fora, como a imprensa estourou essa notícia, então foram dias bem difíceis para mim. Você deu uma declaração dizendo que na prisão as pessoas são tratadas como bicho, né? Sim. É realmente essa impressão que você teve, essa vivência que você teve? É como se você estivesse preso, como se você estivesse prendendo um bicho dentro do quarto. Porque o bicho não sai, ele só come se você levar comida. E no caso, o que aconteceu com a gente, entendeu?
não tinha banheiro, não tinha porta, entendeu? Quem tinha não tinha colher, tinha que amassar a tampa da colher para comer, entendeu? Eu tava dormindo num colchão no chão, com uma coberta só. Então, assim, muito frio. 2, 3 dias a gente teve que dormir todo mundo junto para dividir coberta, para não passar frio. Então, foi muito angustiante, assim, entendeu? Não saber o que estava acontecendo aqui fora, não saber onde a minha irmã estava, o que ela estava pensando, preocupação com a minha mãe, com a minha família. Então, foi bem difícil. Olga, eu vou fazer um pequeno resumo do que de fato aconteceu, tá? Ela foi convidada à delegacia para prestar depoimento porque ela teve o irmão dela, o Luiz André, de 18 anos, foi encontrado morto, foi assassinado. A gente teve um pequeno problema aí com o áudio, né? Você está vendo aí essa história. Eu fico imaginando Dona Damiana. Dona Damiana é a mãe dessas jovens, 42 anos, uma mulher muito jovem, mãe de 11 filhos, que teve um filho no último dia 17, agora passado, um filho de 18 anos, que também foi morto. Então, é uma tragédia só nessa família, não é mesmo? E com certeza o sofrimento ainda não acabou, porque uma das filhas está ainda sendo procurada e a mãe, inclusive, todos esperam da família que essa irmã se apresente. Não vai resolver mais nada agora, né? Porque, enfim, a irmã já ficou presa há 11 dias. Mas eu também li, sabe, Rodrigo Assis, eu li o que a Daniele falou, a Daniela, né? Sobre o tratamento. A gente sabe que o serviço penitenciário brasileiro, o serviço carcerário é um horror, né? E quando ela diz que realmente passou frio, a comida era um horror, é mais uma prova de que esse sistema precisa mudar urgentemente. Pergunta para ela aí, Rodrigo, por favor, se ela teve, que tipo de medo ela teve enquanto esteve esses 11 dias lá? A Olga quer saber que tipo de medo, que mais te amedrontou dentro da prisão? Quando eu cheguei, eu fiquei com medo de ser agredida, né? De cortarem meu cabelo, de ser machucada. Porque, assim, é um lugar que eu nunca fui na minha vida, não reconheço. E, assim, eu nunca fiz nada de errado para estar naquele lugar, entendeu? Por mais que tenham pessoas lá que fizeram coisas muito ruins, também tem pessoas que estão presas lá por engano também, entendeu? Então, assim, eu fiquei com muito medo de ser machucada, das pessoas me baterem. E lá você não tem contato nenhum mesmo, assistente social, nada. Você pede para falar com o assistente social e assim, tá, eu vou ver se eu consigo, amanhã, depois. Então, assim, eu não sabia se a minha família sabia que eu já estava em Bangu. Eu não sabia de nada, eu estava perdida, então eu tive que me adequar àquele espaço, interagir com as meninas para poder, assim, não ser diferente, mas também não ser igual. Eu tive que me calçar lá dentro. Difícil, né, Olga? A mãe quer que encontre a Daniele, não, a Daniela. Você é Daniele. Quer que encontre a Daniela. Bom, a Daniela já deve ter, lógico, tá sabendo de tudo que aconteceu, não é mesmo, Rodrigo Assis? E a mãe quer muito que essa outra filha se entregue de uma vez para a polícia, né? Agora, Olga, imagina o coração dessa mãe, né? Que ao mesmo tempo torcia pela libertação da Daniele, né? E ao mesmo tempo tinha que torcer para que a sua outra filha fosse encontrada e presa, para que a Daniele pudesse ser liberta, para que essa injustiça fosse resolvida de uma vez por todas, né? Vocês pretendem, Daniele, processar o Estado com relação a isso? A Olga quer saber se você pretende processar o Estado com relação a tudo que você passou, a esse grande engano, né? Esse grande equívoco. Sim. Meus advogados, eles já estão correndo atrás disso, entendeu? Porque não é nem pelo dinheiro, mas assim, pelas coisas que eu passei, entendeu? Eu fui humilhada, eu tive que ficar pelada, entendeu? Eu tive que me agachar 3 vezes, eu fiquei na delegacia, eu fiquei no Benfica, eu fiquei em Bangu, entendeu? E assim, você é humilhada, o que você fez? Nada, assim, entendeu? Você confundida, ninguém faz nada aqui. Aqui todo mundo tá aqui porque gosta.
Então, assim, eu passei por muitas humilhações. As pessoas dentro do presídio não acreditam em você, inclusive os policiais. Só teve um policial que, assim, eu vi que ele se sensibilizou e estava acreditando em mim. Mas, assim, de todo o resto, foi humilhante para mim. São coisas que eu não vou esquecer. Eu acabei de perder meu irmão. E dentro do mês que eu perdi o meu irmão, eu fui presa. Então, assim, eu não tinha passado por psicólogo, nada. Eu nem consegui, minha ficha ainda não tinha caído, porque eu tinha perdido um irmão, entendeu? Nem a da minha mãe. Aí, do nada, eu vou prestar um depoimento que eu resisti muito. Eu só fui porque eu fiquei com medo, né? Depois deles falarem que eu não fui prestar depoimento porque eu estava devendo. Então, eu fui para ser correta. Eu cheguei lá e acabou vítima de uma grande confusão, né, Olga? Sem dúvida. Só para a gente encerrar, Rodrigo, a vida da Daniele já voltou ao normal? Já estava trabalhando, voltou tudo ao normal? Daniele, a sua vida já voltou ao normal? Você já conseguiu voltar à sua rotina normal, ao trabalho? Não, ainda não. Não consegui ainda. Vamos ver se semana que vem agora eu consigo retornar ao trabalho. Porque, assim, fica muito difícil. Porque as pessoas toda hora querem parar, querem me abraçar, falar uma palavra. Então, assim, eu nunca consigo, entendeu? Então, ainda não. Mas semana que vem eu quero muito poder voltar a trabalhar, voltar minha vida ao normal, entendeu? E esqueci de falar, lembrando que eu fui assaltada há 2 meses atrás. E eu fiz um BO. Eu conheci a vítima e não constou nada na delegacia. Há 7 meses atrás, eu tirei um passaporte internacional e também não acusou nada. Na hora que eu fui presa, eu não entendi por que eu tirei essas coisas e no dia que eu fui presa, eles não constou nada para eles. Ou se eu fui tirar o passaporte, deveria ter constado lá. Eu poderia ser presa lá. Quando eu fui fazer o BO, eu poderia ter sido presa lá em Piratininga, mas isso não aconteceu. Entendeu? Olha, Olga, é uma história realmente que a gente fica apreensivo só de ouvir, né? E a gente fica imaginando, isso pode acontecer com outras pessoas, né? Querido Rodrigo Assis, muitíssimo obrigada pela participação no programa. Dá um beijo aí na Daniele. Obrigada também por participar e até uma próxima, tá? Boa semana. Obrigado, Olga. Até a próxima. Até a próxima. Não é a primeira vez, né, que a gente tem pessoas presas sem deverem absolutamente nada. Bom, gente, no último dia 15, nós comemoramos o Dia Mundial de Conscientização da Pessoa Idosa, data que foi instituída em 2006 pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Nós convidamos hoje para estar no programa o Dr. Norton Sayeg, muito obrigada por ter vindo. Prazer, ele é geriatra e gerontologista e que vai ter muito trabalho nos próximos anos, porque nós estamos envelhecendo, né, doutor? Graças a Deus. Graças a Deus, né? É bom envelhecer. Tem gente que fala assim, eu não gosto. Envelhecer não tem nada de glamuroso. Mas se a gente está envelhecendo, porque está vivo, não é mesmo, gente? E também doutor Ângelo Carboni, que é advogado criminalista e especialista em direito do idoso. Quantas pautas, doutor Ângelo? Quantos anos que a gente não se via? Saudades, que bom. Fizemos bons programas Grandes no passado, programas, né? grandes. Coisas boas que marcaram a vida da gente. Bom, nós temos, nós temos várias formas de violência contra o idoso, né? A violência física, psicológica, financeira. Qual mais, doutor Carboni? De verdade, hoje o pior tudo é que estão tirando tudo do idoso. A família, os amigos, aqueles que chegam perto do idoso, eles levam o dinheiro dele, conseguem doações, transferência de imóveis. Agora, o bacana, Olga, é que a justiça está do lado deles. E a gente está conseguindo anular doações por ingratidão, repatriar o dinheiro que os filhos levam embora dos pais, tirar os filhos, os idosos dos asilos se eles estão indevidamente lá. Então, o importante da gente hoje é o idoso reclamar. O idoso tem que ligar para o 190, chamar a polícia, ir lá para a delegacia do idoso, contar para o delegado o que está acontecendo e a gente muda tudo. Doutor Norton, o senhor como geriatra, gerontologista, que cuida dos idosos, a partir de que idade o senhor cuida deles? A partir dos 40 anos a gente já começa já estamos velhos com 40? Né? Não. Com prevenção. Olha a cara dele, ó. Com prevenção. Não pode. Prevenção. Além das queixas naturais, enfim, né, de dói aqui, dói ali, né? Tem outro tipo de queixa, desabafo com o médico? Olha,
São vários assuntos, né, Olga? Mas eu diria que o mais importante aqui, as pessoas pararem com esse preconceito de que tudo que é ruim é normal à medida que nós envelhecemos. Não é normal, é comum. Mas é tão frequente que as pessoas acabam confundindo esses dois conceitos. É tão frequente assim? Por exemplo, perda de memória. Ah, que idade tem teu avô? 82. Ah, isso é normal. Normal coisa nenhuma. Isso é errado. Alguma coisa está acontecendo. Vamos fazer diagnóstico, tomar providência e tratar. Porque os médicos, a minha classe, até há pouco tempo estava muito sem instrumentos para poder tratar determinadas coisas. Que hoje em dia a gente tem muito recurso, muita ferramenta. Muito, né? Muito. E eu diria que uma forma de violência contra o idoso é a falta de informação. E esse é o tipo de informação que as pessoas precisam saber. Ah, vovô está deprimido, está chorando. Isso é normal. Normal coisa nenhuma. É Vamos comum tratar. a depressão nessa idade? Muito comum. Por quê, doutor Norton? Por vários motivos. Primeiro, porque existe um desequilíbrio neuroquímico mesmo, a nível cerebral, etc. e tal. Mas tem um aspecto social. Quando o idoso é dependente da família, vou te dar um exemplo mais claro, assim, para ilustrar para o seu público. Ela é velhinha e mora com a filha, porque ela é dependente do ponto de vista financeiro. E ela se sente triste. Mas a minha filha é maravilhosa, meu genro é maravilhoso, me dão tudo que tem. Então ela não tem coragem de dizer que está triste. Essa é a depressão mascarada, que tem tratamento, gente. Que se eu for falar, ela vai achar que eu estou reclamando. É claro, ela é que paga a conta. Não quero ser ingrata. Não quero ser ingrata. É a história do engolir tudo. Engolir, engolir, vai estourar em algum lugar, Isso é uma violência absurda. Olha, você que está vendo a gente, nós estamos tratando desse assunto hoje, porque é importante, sim. A gente daqui a pouco tem um depoimento, né? Tem, sim. Doutor Carboni, de uma pessoa... Aliás, como tanto o doutor Ângelo quanto o doutor Norton estão falando aqui, a gente tem casos de violência todos os dias. Olga, sem dúvida, os filhos têm a obrigação de alimentar os pais. Se eles não têm ação, tem uma ação própria e ela não vai se sentir mais envergonhada. Eles têm que pagar alimentos todo mês. Se não pagar, vão preso. Mudou tudo hoje. Mudou tudo. Bom, vamos conversar com uma pessoa que está na linha já, para falar conosco a respeito de violência. É a Samira Alak. Boa tarde, Samira. Boa tarde. Conta pra gente, o que aconteceu? Bom, foi o seguinte. Tem um senhorzinho que é parente nossa, que ele ficou com os filhos, com uma neta. A neta ficou tomando conta dele. Quantos anos Acontece, quantos ele anos? tinha uns 80 e poucos anos. Acontece que ele ficou com essa neta porque o filho que tomava conta dele, ele se casou e se foi. E aí ele pegou e deixou com as netas tomando conta. As netas casou e guardou o senhorzinho, esse meu primo, num quarto fechado e começou a tirar todo o dinheiro dele. Nossa. Deu um monte de maltratos nele. Ficou a família toda, assim, tirando todo o dinheiro dele. E ele, toda vez que ia pegar até a pensão, até o INSS dele, coitado, ele ficou sem comer, ela maltratava o senhorzinho, o avô dela. Sim, o avô dela. E como que como vocês descobriram, enfim, e como é que salvaram esse senhor das garras dessa criatura? Acontece que tinha umas vizinhas do lado que descobriu os telefones da gente e aí eu liguei para o filho dele que morava longe, que o filho era meio surdo. E aí eu liguei para o filho e o filho veio e começou a tomar conta dele. Aí tirou ele das netas e descobriu. Inclusive entrou até com ação para reaver todo esse dinheiro. Teve que arrumar toda a situação do
do senhorzinho. E quem está cuidando desse senhor hoje? Hoje, infelizmente, ele já faleceu. Faleceu. Infelizmente, porque ele teve muito maus tratos, ficou sem comer, ele ficou muito doente. Meu Deus do céu. Um relato seu, Samira, que retrata quantas histórias iguais, né? Eu fico-lhe muito grata por ter nos atendido, tá bom, querida? Boa semana para você, tá? Muito obrigada. Obrigada a você. Boa tarde. Isso acontece todo dia, aos milhares. Aos milhares. Mas dá para virar isso daí. Dá para virar tudo daí. A primeira coisa é fazer um boletim de ocorrência na delegacia do idoso. Mas a pessoa, às vezes o vizinho, tudo bem, essa vizinha foi lá e fez. Mas tem vizinho que não quer se meter, doutor Carbone. É que nem briga de marido e mulher. O delegado do idoso é fantástico, é que nem a delegacia da mulher. Tem um delegado especialista que ele vai lá e ele vai. Se a pessoa não consegue sair, ele vai lá na casa da pessoa, trata da pessoa, leva a pessoa para um hospital. O Ministério Público disponibiliza um monte de casa de repouso para idoso. Agora, o importante é ele contar para o delegado, aí vai ter um advogado do Estado ou um advogado particular que vai entrar com uma ação, vai exigir todo o dinheiro dele, repatriar tudo e principalmente dar condições de vida para ele. Se o filho não pode, não quer tratar, se a outra está fazendo maldade, tem lugar próprio para isso. Basta entrar no Ministério Público e verificar todas as casas de repouso e são todas organizadas, funcionais. Para receber esse exatamente. Idoso. Mas o grande problema é quando o idoso tem independência para fazer isso. Agora, o que complica demais é quando ele perde a independência por um processo demencial, por exemplo. Aí ele não tem noção do que está acontecendo. Ele não tem a mínima percepção da violência que está sofrendo. E vai se queixar para quem? Com que recurso? Com que não tem um celular disponível para discar para a polícia. Então, é muito importante que as pessoas do entorno, sim, entendam que isso não é briga de mulher, que não se mete a colher, não. Tem que denunciar. Se a família é negligente, né? Exatamente. Eu, como vizinho, como amigo, tenho que estar atento. Sim, a comunidade tem que estar unida, no sentido de proteger essa pessoa fragilizada. Isso que eu acho fundamental. Nós vemos hoje em dia pessoas com doença de Alzheimer morando sozinhas. Como é que pode? E como é que pode? Que horas toma remédio? Que horas faz a comida? Então, quando o filho se dá conta, e muitas vezes é por ignorância, não estou aqui defendendo os negligentes, não, mas muitas vezes é porque existe uma relação de autoridade entre pai, mãe e filho, e cada família é um universo muito próprio, com cultura própria, com valores próprios. Então é preciso que as pessoas da comunidade, de alguma maneira, o médico do pronto-socorro que está atendendo, que levante isso e faça isso que o doutor Carbone falou. Doutor Norton, a gente sabe, falamos de Alzheimer, nós temos um problema muito sério com os idosos, que são as quedas, não é mesmo? Enfim, a falta de memória é sério, o problema da audição, tem dificuldade, às vezes, na fala, por conta de um Parkinson e tudo mais, né? Às vezes, a família não tem preparo nenhum. É melhor ir para uma casa de apoio, um abrigo, do que ficar nessas condições com a família? Olha, só amor não é suficiente. Se você sente que não tem condições físicas, econômicas, humanas, financeiras, no sentido de manter esse indivíduo mal assistido em casa, sim, você tem que encaminhar para onde seja melhor para ele. Muito bem. Fabio, tem pergunta aí do nosso público, né? Tem pergunta tanto para o Dr. Norton quanto para o Dr. Carbone. A dúvida da Edna é o seguinte: a partir de quantos anos os filhos são responsáveis pelos pais e pode gerar um abandono de incapaz? Já a gente responde já. Você que quer fazer pergunta, manda aí para a gente pelo nosso WhatsApp. Estamos falando sobre violência contra idosos. E a violência pode ser física, psicológica, sexual, financeira, econômica, medicamentosa. O que é medicamentosa? Iatrogenia é quando o médico, na tentativa de querer ajudar, por não conhecer as particularidades do organismo do idoso, acaba prescrevendo uma droga que não é adequada. Então tem esse tipo de violência também. Abandono, negligência e autonegligência. Tudo isso é violência contra o idoso.
Fabi, você tinha deixado uma pergunta no ar, por gentileza. Repita para o doutor Carboni. Tá, é a pergunta da Edna, nossa telespectadora aqui de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: a partir de que idade que o idoso passa a ser responsabilidade dos filhos? Que idade que ele tem que ter, que os filhos têm que se preocupar realmente, dar toda a atenção para que não gere um abandono de incapaz? No momento que ele fica doente, que ele tem algum problema, qual que é o correto? A Olga falou aqui de uma moça que tomava conta do pai e que uma mãe, aliás, ela ficava assim meio vexada. Não tem de ficar, não. Ela tem de entrar com um processo de interdição, ela fica curadora, ela vai e cobra dos outros irmãos uma participação para ajudar economicamente. E se os irmãos também, ou irmãos ou os tios, qualquer um, qualquer parente, o nosso código permite isso aqui no direito de família, essa ajuda. E é assim, gente. Normalmente a pessoa fica idosa, ela ganha uma mixaria de aposentadoria e ela não tem como sobreviver. E os filhos estão tudo bem, lá viajando para a Europa, fotografia lá no Face, aquelas coisas todas. O juiz só olha aquilo, ele já dá direto uma liminar e já determina que cada um pague um valor. E com isso termina. Se não tem filho, tem os irmãos dele. Se não tem os irmãos, é a família. Nós temos obrigação de ajudar os idosos. E essa obrigação é legal. O Estatuto do Idoso determina isso daqui. E, na verdade, é como antigamente, quando o pai era obrigado a pagar alimentos, ele ia preso se ele não pagasse. Agora são os filhos que vão presos, são os irmãos que vão presos se eles não pagarem. O senhor, com toda essa experiência, doutor Carboni, qual é o mais comum? Qual é a violência mais comum? A tristeza de deixar trancado num quarto. Já são apartamentos minúsculos, eles ficam num canto lá, eles ficam como se fosse lixo. Eles ficam esperando lá só para receber o INSS e põe ele de volta para lá. Os vizinhos têm de contar, o próprio idoso tem de ligar para a polícia. A gente tem de mudar isso daqui. O idoso não é lixo. O idoso é uma pessoa que ficou idosa. É só isso. E ele tem todo o direito do mundo de receber apoio da família. Tá certo. E aí tem uma outra coisa muito importante, que às vezes as pessoas falam assim: ai, pois é, a minha mãe faleceu, meu pai, mas esqueceu de tudo aquilo que tinha que ter feito e que não fez. Se tem uma coisa que vai corroer pro resto da vida, é uma palavrinha chamada remorso. Eu não tenho isso não, graças a Deus, tudo que pude fazer eu fiz. Tem pergunta aí, Fabi? Tem sim, olha só. Primeira pergunta aqui, olha, do Edivan, ele pergunta se existe algum contato, algum telefone direto para fazer denúncia contra o idoso, que é a mesma pergunta da Luciana do Rio de Janeiro. É ligar para a polícia, doutor, o que o senhor aconselha para denunciar? A primeira coisa é ligar para o 190 e chamar a polícia. E eles conduzem diretamente. Certo. Doutor Norton, eu devo ir então ao médico, a um geriatra, um gerontologista, com 45 anos já? Com um bom médico. Mas se eu nunca fui, tô com 65. Já tô atrasada. Deveria ter conversado já antes. Vou falar, né? Eu já vou fazer 65. Eu nunca fui no geriatra. Sabe o que acontece? Muitas doenças do envelhecimento são silenciosas. Elas não dão sintoma. Tireoide, hipotireoidismo. Não dá sintoma nenhum. Só dá um cansaço, uma depressão, um aumento de peso. Que o médico vai lá, faz diagnóstico, pede um exame muito simples de sangue e detecta o seu hipotireoidismo e trata. Osteoporose. Essa é silenciosíssima, né? Super silenciosa. E quando ela dá sintoma é porque já tem uma fratura de vértebra, que poderia ter sido evitado. Eu costumo dizer assim, eu adoro quando a neta vai acompanhar a avó. Porque a gente já trata a neta, já fala, olha, faça a sua poupança de cálcio no sentido de não ter osteoporose no futuro. Poupança de cálcio, muito e assim, bom. Muitas doenças silenciosas. Muito bom ter vocês aqui hoje, Dr. Norton Sayegh. Tem alguma rede social que o senhor quer divulgar? Nós temos no Facebook, chama-se Alzheimermed. Alzheimermed. Estava no vídeo.com.br. Exatamente. Lá a gente vai aprender muita coisa. E o doutor Ângelo Carboni? A turma já me conhece. Idoso não doa nada. Não dá nada para os filhos. Quanto mais você tiver, mais você vai ser bem tratado. A hora que você doar tudo em vida, vocês vão dançar. E outra coisa, se doou, pega de volta, vai no juiz e repatria tudo. Adoro o doutor Carboni por causa disso. DR Ângelo Carboni. Esse é o Instagram. Fabi, querida, boa tarde. Boa tarde a todos. Foi uma aula hoje. Doutor Carboni, gosto dele porque é isso. Idoso, tome de volta. Nada de ficar dando tudo e depois não ter nada para se tratar, né? Grande beijo para todos vocês. Amanhã, meio-dia, a gente se encontra.